Você está sedentário? Vem aqui para o Unimedcast hoje que a gente vai fazer você se movimentar. Eu sou André Muniz, junto com Jair Barbosa. Nós vamos conversar hoje com 2 profissionais da saúde. Um professor de educação física, que por acaso é médico também, e uma outra profissional de educação física, que é a Aparecida Nascimento Tincida, que vai também abrilhantar aqui o nosso papo. E junto com minha colega de bancada, Jair Barbosa, nós vamos fazer você entender como você pode sair do sedentarismo e proteger sua vida. E aí, Jailma? É isso aí, doutor André. Eu tô ok, viu? Muito bem. Eu não estou sedentária, eu tô no Tincida. Estamos aqui recebendo esse time maravilhoso do nosso Unimedcast hoje. Gente, Aparecida Nascimento, profissional de educação física, tá já aqui, carteirinha batida dentro do nosso Unimedcast. De música no Fantástico já. Isso. Bem-vinda, Cida. Obrigada. Obrigada a todos vocês, né? E, claro, a Unimedcast, com essa companhia maravilhosa, né, de Jailma e doutor André. Realmente a gente vai hoje aqui tirar você do sedentarismo. Mas hoje você tem concorrência, viu? Sim. Tem aí do seu lado um concorrente forte nessa área de educação física. Vamos conversar também com o doutor Antônio Siqueira. Doutor Antônio Siqueira, estou sabendo aqui e eu estou incrédula. Quer dizer que o médico é por acaso? Por acaso. É verdade, aí. Não, mas assim, eu já tenho formado desde 1983 em educação física e por coincidência, como o André falou, hoje sou médico e quero agradecer esse espaço a vocês e quem está ouvindo esse podcast, aposto que vai sair com outro pensamento a respeito do combate ao sedentarismo. Pois é, doutor Antônio Siqueira é clínico geral, geriatra e coordenador da medicina preventiva da Unimed Caruaru, a Medprev, que a gente trabalha para isso, né? Para saúde, para qualidade de vida. A gente não quer tratar a doença, né, doutor André? A gente sempre enfoca aqui para vocês que cuidar é o nosso propósito. E a gente procura, além de cuidar, prevenir, chegar antes das doenças e trazer aqui maneiras de você não adoecer. Esse é o nosso intuito. E logo uma pedrada para a gente começar é o seguinte: o que eu vou considerar se eu sou ativo, inativo ou sedentário? O que é que vocês dizem aí para o nosso pessoal? E aí, doutor? Primeiro eu acho que a gente deveria definir o que é atividade física e exercício físico para a gente poder abrir esse espaço. Atividade física é qualquer atividade que você faça que consuma uma certa energia. Por exemplo, caminhar, subir uma escada, varrer uma casa, isso é uma atividade física. E o que é exercício físico? São atividades físicas onde você tem uma coisa mais organizada, mais elaborada, com repetições, inclusive que tem um local adequado e, se necessário, às vezes, é importante ter um professor de educação física. Que muita gente substitui, né? Diz, se eu arrumo a casa todo dia, já estou praticando o meu exercício físico. Não, é a atividade física. Não substitui de modo algum, né? Não, jamais. Isso por quê? Porque tudo é movimento. Mas por quê? Se eu varrer a casa 30 vezes durante a semana, se você anda juntar... 16 quilômetros para varrer a casa. Isso, não é, né? passa o pano, lava o prato, fica em pé. Por quê, minha gente? Isso não vale. Exatamente. A atividade física, né, como o doutor Antônio bem colocou aqui, a gente tem realmente como essa atividade corriqueira. Às vezes, muitas vezes, nossos colegas dizem, não vou fazer caminhada mais não, porque eu vim trabalhando, vim caminhando, né, de casa para o trabalho. E aí, realmente, você não está com aquele foco na atividade. Então, o seu corpo vai reagir de uma forma diferenciada. Os hormônios, eles vão reagir diferenciado. O exercício físico prescrito, orientado, feito ali cadenciado, seu metabolismo ele vai estar trabalhando de forma diferente. Então, essa atividade, que é o exercício físico orientado, vai estar aí dando um up mesmo no seu organismo. E aí sim a gente vai ter o gasto calórico devido, o ganho de massa muscular, a perca, né, daquela caloria, daquele excesso mesmo de massa mais gorda, enfim, né? Tem uma pessoa, eu não vou dizer quem é, viu, minha gente? Mas tem um profissional que trabalha comigo ali na Unimed,
que paga o cardio dele indo de escada, subindo e descendo escada. Ele não usa elevador. Mas esse cardio tá pago mesmo ou a gente precisa puxar a orelha do meu colega de trabalho? Eu acho que não só isso não, Jair. Um certo dia eu estava andando de bicicleta na avenida e o encontrei correndo. Aê, não acredito! Eu só vi uma parte, carta né? na manga. Ele quer ver só a foto, veja o filme. Exatamente. A informação que eu recebi e que eu testemunhei foi diferente. Mas aí eu acho que realmente essa colocação do seu colega, né, doutor André, ele realmente... Eu não disse que era ele, viu? Ah, tudo bem, vamos associar aqui a Vai que seja. Vai que seja, né? Mas realmente ele faz jus, né, ao mude um hábito. Exatamente. Porque essa subida e descida de escada no dia a dia vai estar fortalecendo nossas panturrilhas. E aí ele sabe o quanto o coração dele, a circulação sanguínea vai estar ganhando. E aí, como ele tem a carta na manga, né? Até o doutor Antônio já o encontrou em outras atividades. A gente ele vai realmente fazendo um combo. Exatamente, ele realmente só está melhorando isso. Então, assim, o subir e descer a escada, ele é essencial e primordial para nós. Então, quer fortalecer seus batimentos cardíacos, melhorar sua circulação, fortaleça a panturrilha. Desse jeito. E quais as doenças, doutores, associadas à obesidade? Já que a gente está tão preocupado em combater o sedentarismo, em levantar a bandeira, para todo mundo levantar da cadeira, chacoalhar, subir a escada. Isso é porque a gente quer prevenir essas doenças, né? E que doenças seriam essas? Deixar você falar primeiro e eu complemento. A principal complicação do sedentarismo é a obesidade, né? Além de também ter atrofia muscular, né, perda da massa muscular, aumento da massa gorda que a gente já falou, que é a obesidade. E a obesidade ela tem várias doenças, né? A obesidade pode provocar várias doenças, inclusive vários tipos de câncer, né? Se eu não me engano, 80 ou mais tipos de câncer, eu acho que tem até mais que pode provocar a obesidade, né? Então, acho que tocaria a bola para o André agora para ele dar um... Na verdade, e é bom a gente ter levantado esse aspecto, o mês de março é um mês de conscientização sobre a obesidade e agora, no dia 10 de março também é o Dia Nacional do Combate ao Sedentarismo e a gente está justamente aqui juntando esses dois temas porque eles estão no cerne da prevenção, a prevenção do diabetes, da hipertensão, da dislipidemia e dos cânceres, como o Antônio citou, mas da melhora da qualidade de vida, né, quando se previne a sarcopenia, quando você melhora o condicionamento físico e torna aquele indivíduo mais longevo em vários aspectos. Até a melhora cognitiva também está associada ao exercício. Então, os benefícios são inúmeros e as desculpas são tantas quantas. Eu acho que esse é um ponto que a gente deve explorar. Eu escutei, por coincidência, hoje, uma fala de Márcio Atala num programa da Jovem Pan, onde ele colocou justamente, você usa sempre a desculpa que não tem tempo, ou que não pode pagar uma academia, ou que isso, ou que aquilo, para não fazer exercício, mas você pode fazer exercício na sua casa. E aí eu estou falando realmente de exercício, não é de atividade. Uhum. Porque a atividade muitas vezes a pessoa faz. Uma dona de casa, ela realmente, para cumprir todas as tarefas de casa, ela pode chegar, dependendo do tamanho do cômodo, dos cômodos, a andar 16 quilômetros num dia. Mas é uma atividade física involuntária, né? Realmente não é um exercício. Mas você pode fazer exercício, pode fazer um treino funcional em casa, usando uma toalha ou um colchonete, o seu tênis, um acesso a um vídeo, seja por uma TV ou um stream, isso que está disponível no seu celular também. Então, é importante que as pessoas saiam da seara das desculpas e passem a colocar em prática. A gente viu na pandemia muito isso acontecer, né? Da atividade física precisar ser, do exercício físico precisar ser interno, né? Em casa. Então a gente se virou como pôde. E aí vocês também foram bem criativos para indicar os exercícios necessários, né? E o que se pode fazer dentro de casa? Enche uma garrafa de 2 litros de água. O que mais? Exatamente. Realmente trazendo para esse período, né, que a gente passou aí de pandemia,
Realmente só as atividades essenciais ficaram funcionando, então as academias que, infelizmente, naquela época não foi considerada essencial, tiveram que fechar, mas realmente para você querer dar uma desculpa e se manter sedentário é isso. Porque realmente, como o doutor André falou, na fala do outro profissional, onde ele diz que você pode realizar o exercício em casa, você realmente pode. Você só precisa disso. Até se não tiver o tênis, você vai fazer sua atividade também. Mas aí você precisa apenas... Menos uma desculpa. Exatamente. Porque às vezes diz, eita, eu ainda não comprei meu tênis, né? Mas veja, com um apoio, um suporte, né, da toalha, o tapete em casa, o próprio sofá, a cadeira que a gente utiliza lá, o cabo da vassoura, mangueira. São atividades que, com o auxílio aí de um vídeo, uma orientação, você consegue realizar alongamentos, uma mobilidade, treino de força, porque nosso corpo tem um peso. Então, dependendo do quantitativo de repetições, você vai estar fazendo ali um trabalho de força. Então, você vai ganhar massa muscular, porque o que importa realmente é isso, o quantitativo da realização do exercício. Eu acho que a galera vai ficar interessada nesse ponto, Cida. Tanto Cida como o Antônio podem comentar isso. Muitas vezes você quer pegar um peso, né, e acha que isso vai ser muito mais importante do que a repetição. Então eu queria que vocês enfocassem isso, que o quanto é mais importante a repetição do que a carga de peso. Exatamente. O doutor Antônio está aqui comigo e ele também vai ter propriedade para falar sobre isso. Essa questão de quantidade, né, a questão de peso em si, realmente muitas vezes pode assustar, principalmente para quem vem do sedentarismo. Eu não vou conseguir pegar essa carga. Eu sempre falo e enfatizo muito, não é a quantidade, e sim realmente você começar. Então, se você não realiza atividade e já quer iniciar com cargas elevadas, a probabilidade de uma lesão vai ser muito grande, né? Perfeito. Então, assim, então eu vou começar sem carga? Sim, por que não? Você tem o peso do seu corpo, né? Digamos assim, você está com 70 quilos. Se você sentar e levantar, você vai estar sentando e levantando 70 quilos. Então, os pesos de ferro em si, o ferro pegado, então você está com aquele peso auxiliar. Então, se hoje eu faço um exercício orientado com uma carga extra, eu vou fazer 3 séries, um exemplo, 3 séries de 12 repetições. Eu não tenho academia, eu estou em pandemia. Eu vou fazer com o peso do corpo. Eu vou fazer inicialmente, se eu estou saindo do sedentarismo, vamos começar com 20 repetições, com o peso do meu corpo. Mas aí a gente, claro, com a prescrição, vai fazer os cálculos e tal. Mas se a gente não tem essa prescrição, a gente pode ir até um certo ponto que você próprio, como uma pessoa que está ali iniciando, vai sentir o seu limite. O seu bom senso, exatamente. Né? E às vezes diz, passei mal. Exatamente. Faltou um bom senso. Faltou uma orientação. Calibrou errado. Exatamente. E tudo isso é uma forma de dizer, eu não tenho mais desculpas. Eu posso fazer, eu posso começar, né? Perfeito. Exatamente isso. E... vou mais além um pouquinho. Tinha um professor que dizia, a maior mentira que você pode dizer é que não tem tempo de fazer uma atividade física. Você tem tempo. Perfeito. Alguns pacientes eu oriento muito assim, doutor, não tem tempo, eu trabalho de manhã, chego em casa de tardezinha, ao final da tarde, chego cansado. Eu pergunto onde é que mora. Por exemplo, moro nas Rendeiras. Então você salta 3 paradas de ônibus antes de sua casa e vai caminhando até a sua casa todo dia. Isso já é um bom exercício para você fazer. A repetição disso aí se torna um exercício. Aqui a gente falou no conceito de exercício físico. E a respeito do que André levantou agora, a gente tem também pensado na questão da velocidade, no peso e número de repetições. Perfeito. Quando se está numa atividade física, por exemplo, mais elaborada numa academia, dependendo do seu objetivo que você queira fazer, eu quero aumentar a potência, eu quero ter uma potência maior, explosão, o que é que você vai fazer? 80% de sua carga máxima e 50 repetições, 30 repetições. Se eu quero desenvolver massa muscular, por exemplo, um halterofilista, como você falou, é uma carga máxima, no máximo 3 repetições, com a sua carga máxima 95 a 100% do que você consegue levantar. E eu então, calculando aqui, sabe, para ver o que é que eu faço. Se você quiser adquirir, sem orientação não faça nada. Se você quiser adquirir resistência muscular localizada, ou seja, que já chama definição da musculatura, no máximo 50% e várias repetições. Eu queria também que o senhor desse um panorama para a gente, porque o senhor também trabalha com idosos. Sim. Então, como a gente chegar a essa boa idade, bem, praticando atividade física, fazendo trilha, correndo,
assim, nessa energia e na mesma força de uns jovens, que a gente sabe que tem muito idoso que é mais jovem do que os de idade, né? Eu sempre questiono, eu não sei se isso é boa idade. Eu não sei. Mas assim, é porque eu sempre tive costume, desde moleque, eu sou do sertão de Pernambuco, sou de Sertânia, e desde moleque de 8, 10 anos, que eu me lembro, eu fazia atividade física, eu jogava, eu corria, porque quem mora no sertão anda de bicicleta, corre, até de bola, de cabrito. Inclusive, ainda hoje é ciclista de longas distâncias. E depois eu fui professor de educação física, fui atleta na faculdade, de jogar futebol salão e handebol. Depois dos meus treinamentos com meus atletas no sertão, eu fazia baseado no que eu podia fazer, era o meu limite que eu dava para eles, e a gente teve várias vitórias, principalmente no atletismo, onde eu fiz uma pós-graduação nessa área, e tive bons resultados. E levei isso adiante. Mesmo com método, como o pessoal diz que não tem tempo, o método trabalha muito, mas eu sempre tenho tempo na minha vida, para meus horários do dia a dia, para fazer atividade física. Eu só não pedalo nas segundas-feiras, mas é de descanso, mas de terça a domingo eu pedalo, todos os dias. Então, tá aí um caminho, né? Para chegar bem. Inclusive, eu só não posso andar e nem correr mais, porque meu joelho dói muito. Por causa da idade, doutor? Foi maltrato. Foi lesão jogando futebol. Ou seja, aprontando, né? Aprontando. Um atleta. É um atleta, uma inspiração também, né? E essa área, ela é motivadora, assim, a gente percebe que vocês falam com um brilho nos olhos, assim, enchendo de vontade de que as pessoas compreendam a importância desse autocuidado, porque isso é amor próprio. Sem dúvida, já. Você foi muito feliz nessa consideração, porque o músculo hoje, ele é mais um órgão endócrino, ele produz as miocinas que vão agir fora da massa muscular, em outros órgãos, inclusive no nosso cérebro, e trazendo benefícios, as famosas endorfinas, que resultam também do exercício, que dão a sensação de prazer. Então, isso tem um benefício já muito documentado em vários aspectos, né? Tanto emocionais como físicos. Então, a importância de, se você incluir a rotina de atividade ou de exercícios físicos para qualquer que seja a doença, ela muitas vezes vai agregar muito no tratamento. É aquilo de começar, porque por isso que essas substâncias vão sendo liberadas. E aí você vai, no primeiro dia foi mais difícil, no segundo dia, eu tô gostando mais. Eu pensei que eu não ia gostar tanto, assim. Então, é por essas substâncias que vão sendo liberadas que a gente começa a gostar mais da prática da atividade. Mas você vai ver, inclusive, pessoas que dizem, não, tem a história de não dar prazer não, eu vou com ódio. Beleza, vá com ódio, vá com qualquer coisa. Mas vá. Agora eu quero saber de que se trata a medicina preventiva, então, da Unimed Caruaru, assim, que, de maneira prática, como é que a gente pode ver essa atuação de vocês para colocar a galera para se mexer lá dentro das unidades? Exatamente isso. A medicina preventiva hoje, né, realmente a gente sempre brinca e fala sério também, né, doutor, na questão de crescimento. Graças a Deus, hoje a gente observa o quanto, né, a própria Unimed Caruaru, né, como cooperativa de saúde, abraça o crescimento da medicina preventiva. O nome do próprio setor já diz, né? É prevenir. Então, quando o doutor André coloca que a gente tem que cuidar sobre isso, é promover saúde. E a saúde está sendo promovida através dos nossos programas. E os nossos programas hoje são direcionados a grupos de risco, grupos de gestante, grupos de idosos, como já Ilma acabou de falar, né, a questão da terceira idade, a melhor idade. Hoje nós temos um dos programas que está sendo sucesso total. Temos mais de 300 já inscritos idosos, que é o 60 mais, o Isso. Viver Bem Movimento, né? Acontece de segunda a sexta. Já no finalzinho do ano passado realizamos a primeira Olimpíada entre eles. Esse ano teremos mais um aí. É um programa gigantesco. E a gente vê realmente o brilho nos olhos dos participantes. Todos os idosos que participam, eles são... a gente vê a satisfação e a importância que ele dá àquele momento. A gente promove atividade na Praça da Criança, onde tem atividade funcional,
tudo orientado com os profissionais devidos. A gente tem a própria hidroginástica, que são atividades aquáticas, realizada também na empresa, né? E a gente sempre faz momentos de rodas de conversa, orientação nutricional, tem o trabalho de saúde mental com os psicólogos, ou seja, a equipe é multiprofissional. E esse programa realmente a gente abraça ele de uma forma maravilhosa. Para os colaboradores, a gente tem aí, né, atividades como o próprio Mude um Hábito, que acontece todos os anos. A gente tem e vem crescendo muito os jogos da Unimed, né, que é uma atividade interna, onde os atletas, eles se envolvem. É o padrinho dos jogos, sim, né? Sim, é o nosso padrinho aí, estar presente em todos os jogos, né? E aí a gente vê a integração dos próprios colaboradores, cooperados e o terceirizado também. Porque a Unimed Caruaru, ela promove saúde para todos os seus funcionários, para todos os seus cooperados. E aí realmente a gente faz acontecer. E a medicina preventiva vem dessa forma, trazendo Temos o melhor. A Corrida Unimed, né, que esse ano esse é um vem fenômeno, com novidades. Isso. Eu não vou dar spoiler. Aguarde e verá. Muito bem, doutor. Aguarde e verá mesmo, Verão. né? Eu só vou tomar como base, como exemplo, o programa Viver Bem Movimento. Graças a esse programa, eu atendo nas quartas-feiras os pacientes crônicos, hipertensão e diabetes. Eu perdi muito movimento, esvaziou o consultório. Rapaz! Não, graças, né? A cooperativa agradece, e a saúde da população também, né? Dos nossos clientes. Graças a esse programa, eles vão para o programa, que é coordenado pelo Dr. Lúcio, eles vão para esse programa e não voltam mais. Cadê a pressão alta? Cadê a diabetes? Está controladazinha, está controlada. Então, graças a esse programa Viver Bem Movimento, então, vou fazer só um dos nossos programas. Vou fazer um merchanzinho agora, né? Por favor. Você que não é cliente Unimed, vem para cá. Você está perdendo de ser cuidado com a melhor equipe de saúde do interior de Pernambuco. Então, se você é cliente Unimed, você também pode acessar os nossos programas de saúde preventiva. Temos em diversas áreas o Viver Bem em Movimento para os 60 a mais. Você pode participar dos nossos eventos da corrida, do nosso evento do Mundo Hábito, que vai acontecer também, um spoiler que a gente vai soltar. Esse a gente vai dar um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco na cidade. Isso, doutor. Mas a Unimed está aí, de portas abertas para te receber e cuidar de você. Esse é o nosso propósito. A gente vê que há todo um direcionamento, todas as estratégias necessárias sendo feitas para que cada cliente, cada paciente possa ser atendido da melhor maneira possível, encontrando ali formas, exercícios, atividades que ele goste, que promovam esse afeto, né, e essa continuidade. Isso. Então, quando a gente vê o doutor Antônio Siqueira dizendo que está perdendo paciente... E alegre por isso. Feliz, né? Ainda, né? Feliz por isso. Então, a gente sabe que está tendo resultados, né? Sim. Que esse é o propósito. É não só preencher uma clientela e dizer assim, um podcast, um Unimedcast desse, dizer Exatamente. Que a gente faz tudo isso, né? A gente tem pessoas vivendo e experimentando tudo isso. E isso que Siqueira comentou é um resultado tangível, né? Ele tem como medir. Mas tenho certeza, e os depoimentos deles engrossam isso que eu vou falar, que tem resultados que a gente não consegue medir, que isso. É o bem-estar deles, o convívio ali, criação de novos laços. Isso. Né? O emocional, né? A socialização entre eles melhorou muito. Né? Isso tem benefícios aí a longuíssimo prazo. Doutor Antônio pensava que ia ser assim, quando saiu da atividade, do exercício físico, da profissão, entre aspas, para a medicina, que esse seria o foco para cuidar, para continuar promovendo. Sim, dessa maneira. Esse é o caminho, né? Assim, é um pouco diferente. Quando a gente trabalha na educação física, a gente está preparando um atleta para uma competição, mas embutido nisso está a questão da saúde, né? E mais a disciplina que é a competição em si. Mas na medicina, associada à educação física, à prática de atividade física, vai melhorar a saúde, vai melhorar seu condicionamento físico e a longevidade daquele paciente. A longevidade, que você viva mais com expectativa de vida boa, com saúde. Com saúde. Não adianta viver muitos anos, 100 anos numa cama, vegetando, né? Hipertensão, diabetes, sequelado de AVC, etc. E você até falou nessa questão
da questão de você ter um cuidado para o longo prazo, e o envelhecimento saudável ele começa bem cedo, tá, gente? A gente está pensando no 60 mais, mas o 60 mais, se ele começar a se cuidar no 20 menos, a gente vai envelhece ser mais como feliz. viveu, André. Exatamente. Eu quero saber uma coisa. Tem uma camisa aqui chamada Mude um Hábito, né? Mas que hábito tá mudado aí, Cida? Quando você começou esse projeto, qual foi o hábito que você teve que mudar? Então, Jailma, eu sou suspeita a falar, né? Porque assim... Ela pode escolher. Exatamente. Uma pessoa que já trabalha com isso, que hábitos que ela vai diz, mudar, e agora eu mudo o quê? Eu vou dizer, ali, ela mudou o lado do cabelo. Ela estimula os outros a mudar, né? Isso, doutor, eu ia chegar no ponto principal, tá vendo? O doutor Antônio chegou. Muitas vezes, porque como eu faço a ginástica laboral, aí eu passo em vários setores, né, da empresa, aí todo mundo diz isso. Ela consegue, e graças a Deus, realmente, como Jailma também falou, eu acho que a gente transmite realmente através desse brilho que a gente tem. Porque eu sempre pego aquela frase que já é clichê, assim, de dizer, eu não preciso trabalhar. Porque o pessoal faz, tu não cansa não, graças a Deus não. Todos os dias eu acordo com a mesma satisfação. Eita, que massa, vou dar minha aula. Eita, que massa, vou para a empresa. O japonês chama isso de Ikigai. Muito bem. Eu fui influenciada com o doutor André quando eu chego nos elevadores, assim, que tá aquela fila de gente. Aí já aí a escada, né? Peraí, que se doutor André desce só essa escada, eu não vou perder pra ele não, viu? Exatamente. Pois é. Mas aí é isso que a gente realmente tenta fazer, é induzir o colega, induzir aquela pessoa. É contagiar pelo exemplo, Exatamente, né? Porque mudar um hábito é isso. Tipo, eu não gosto de fazer exercício. Tenta procurar um que você tem uma satisfaçãozinha, que você, hoje eu vou. Às vezes o pessoal diz, mas às vezes você ir sozinho. Claro que a gente realmente vai desenvolver e promover aquela saúde, claro que só. Porém, se a gente tem um colega, se tem um amigo, tá lá aguardando, vamos, vai ser mais fácil você mudar esse hábito. Mas realmente o programa Mude um Hábito da Unimed Caruaru, ele vem com esse intuito, né? De você sair do sedentarismo, combater realmente a obesidade, melhorar alguma doença crônica. Eu tenho vários exemplos, né? Tanto do programa que a gente realiza anualmente, com pessoas que mudaram hábitos e se mantêm nas atividades, que é essencial, e de pessoas que, não faziam nenhuma atividade e começaram, né? Esse ano a gente vai estar aí vindo também com spoiler aqui, né, doutor? Rapidinho. Haja spoiler nesse programa de hoje. Realmente, esse ano, graças a Deus, né, e a Unimed Caruaru, a Unimed realmente vai promover muitos eventos direcionados a mudar um hábito, a realmente você ter mais saúde, a se movimentar, promovendo saúde, né? Buscando realmente tanto o colaborador quanto o cooperado e o próprio cliente Unimed Caruaru estar com essa visão, que saúde é isso, é você promover e viver bem, né? Viver com qualidade. Então, através dos nossos programas e dos nossos eventos, a gente vai estar captando aí que seja uma vida, que seja 1000 vidas, porque realmente está sendo sucesso. Eu vou trazer um dado aqui, até para a gente dar um pouco da noção de por que a gente está aqui conversando sobre sedentarismo. Um dado do IBGE mostra que 47% dos adultos brasileiros são sedentários. E se a gente fosse nessa lógica, a gente ia pensar que quando eu descesse para os jovens, esse número seria menor. Vocês concordam? Sim. Uhum. Só que o dado mostra que 84% dos jovens são sedentários. Meu Deus. Aí a contribuição das telas, um pouco também da violência, isso tem vários, redução dos espaços para a prática de esportes, mas eu acho que a gente precisa pensar em maneiras de estimular esse jovem a se cuidar, porque se a gente falou aqui há pouco que o envelhecimento saudável começa no jovem, então a gente tem que atuar aqui nesse pessoal. André, e essa estatística não é só no Brasil, não. Eu estava olhando que é uma diminuição acentuada, mais ou menos esse percentual que você falou, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, e eu esqueci outro país agora que fala esse percentual, muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu digo assim, antes, nós quando éramos jovens,
quando éramos jovens, a gente fazia as atividades físicas, jogava os pais da gente mais em casa. Tá invertendo as coisas. Eu saio para pedalar, minha esposa sai para pedalar, para correr, minha cunhada sai para correr, para pedalar, e os meus filhos ficam em casa, meus sobrinhos ficam em casa. Estão invertindo as coisas. Então vamos botar esse jovem para se movimentar também, para que seja, lá na frente, um velho saudável. Não ser um velho gordo doente. A gente mudou, né? A geração, ela se acostumou mais com isso. Porque, olha, se você pegar o celular e começar a mexer, facinho, dá 1 hora que você tá ali, só mexendo, muitas vezes, só rolando a tela há 1 hora, sem ver conteúdo nenhum. Não, seu cérebro não assimilou nada. Você só rolou tela e ficou aquele tempo ali, sentado ou deitado. E é importante você ter falado isso, porque eu, recentemente, num evento que eu fui, o cara trouxe um dado que é alarmante quando a gente pensa nisso, porque você disse, a pessoa passou 1 hora lá e ela não absorveu conteúdo nenhum, porque se ela tiver 1 hora assistindo esse podcast, ela vai absorver muito conteúdo. Sim, né? Mas eles passam... Espero que estejam assistindo o podcast na esteira, isso ouvindo aí, colocou na bicicleta, tá ouvindo a gente. Tá ouvindo a gente. Mas o tempo de atenção na tela é 1,9 segundos. Ou seja, toque e vai. Né? Toque e vai. Então, e não é isso, doutor André, que diz que tem que prender a pessoa nos 3 primeiros segundos, então agora já diminuiu, né? 1,9. Ou seja, daqui a pouco é nada. Né? Você vai ter que amarrar, a tela vai ter que sair. Não, segura aqui. Aí os estudos já apontam isso. Esse número caiu, a barreira dos 3 segundos, daqui a pouco vai ser a barreira do 1 segundo. Porque prender a atenção das pessoas com o volume de coisas que tem é difícil. Mas a gente entende que existem maneiras de você fomentar isso. Eu acho que a medida que foi tomada recentemente de proibir o celular nas escolas é um caminho. A gente tem que diminuir o uso de telas, porque isso está dentro da raiz do sedentarismo também. Né? À medida que as brincadeiras hoje são em telas, as crianças não correm mais em casa, não tem brincadeira de barra-bandeira, de queimada. Elástico, doutor André, eu lembro que o pessoal voava na brincadeira do elástico. Talvez as pessoas não saibam o que a gente está dizendo aqui, mas enfim. Os restaurantes onde a gente ia antigamente, tem parquinho para criança? Hoje em dia, resumido isso aí, esses parquinhos. Dá um tablet para uma criancinha de 2 anos, 3 anos, ela está lá. Está resolvido, né? Os pais almoçando e ela tranquila. Vira babá, né? E eu acho que você foi muito perspicaz nessa observação. É importante, e aí, para que o mercado alerte para isso, para que também nos ambientes fora da escola, a gente promova situações de fora de tela, para que a gente não tenha mais essa escora na tela, para resolver, muitas vezes, até a nossa atenção. Então é importante que as pessoas atentem para isso, os empresários, todo mundo, que isso é uma coisa mundial mesmo, como Siqueira citou. A gente não vive numa ilha isolada. Esses dados aqui estão presentes também em vários lugares. A epidemia de obesidade reflete muito isso, né? E se a gente tem nesse momento pessoas que estão nesse lado dessa bandeira que a gente está levantando uma bandeira, e deve ter muita gente desse outro lado dizendo, mas eu queria muito poder fazer tudo isso que o pessoal está debatendo no Unimedcast, mas eu estou sem energia, eu já sou obeso e não consigo levantar daqui, não tenho força. Qual seria esse primeiro passo para quem está no sedentarismo, para quem está já nesse nível de obesidade e olha assim para o que a gente está dizendo, né? Escuta o que a gente está dizendo e não acha que é para si, né? Claro que tem que começar a mudar a mente para mudar o corpo, né? E qual seria esse caminho do sucesso, assim, para chegar fazendo bicicleta, fazendo ciclismo aos 50 anos, né, doutor Antônio? Não, assim. Não parece. Eu acho que acima de tudo é você ter a perseverança, a sua força de vontade e querer começar. Começa hoje. Né? Quem está ouvindo esse podcast, não deixa para começar amanhã, não. Chega em casa, bota seu tênis, eu não sei, legging, calça legging, né? Legging, shortinho, né? Faça a caminhada, que é o esporte mais democrático que a gente tem.
Comece por ele. É o mais popular, é o mais democrático, o mais barato que a gente tem. Um tênis, uma bermuda e uma camisa e sai pela rua. É perigoso, até ficar sentado é perigoso. É mais perigoso a gente ficar sentado sem se movimentar do que fazer uma caminhada. Então, o exercício físico, quem não é acostumado a fazer, quem não faz de jeito nenhum, comece por uma caminhada. E tem aí a Avenida Portugal, que está lotada de caminhantes, né? Tem a sua casa, como o André falou no início, né? Isso. Tem sua calçada, tem sua rua, tem a Avenida Portugal. A própria Agamenon Magalhães aqui em Caruaru, mas aonde você está, tem sempre um lugar que você pode usar. Lógico, a gente sabe, isso eu escuto dentro do Rosário de Desculpas, que não é seguro, tal hora. Isso. Mas tem algum momento que é possível ir, sim. Arruma uma pareia e vai e sai dessa cadeira. Inclusive, lembre-se, se você estiver sentado muito tempo, levante, que os glúteos, eles adormecem. E você pode levar até uma queda, porque os seus glúteos estão adormecidos. Então é importante você saber disso. Não fique muito tempo sentado. Se movimentar, né, doutor? Exatamente. Essa daí eu não sabia, não, viu, doutor André? Ela não ficou tanto tempo lá, adormecer assim, né? Mas aí, muitas vezes, a gente tem uma cãibra, né? Sim. Ou fica o pé dormente. O que acontece quando tem é a circulação que está presa mesmo? O André falou aí, né? Você não movimenta, o sangue também não entende que ele tem que ir. Por isso que dá aquele ardorzinho e você não consegue... Fica esquecido. Faltou aquela irrigaçãozinha lá sanguínea, né? Em contrapartida, quando você começa a caminhar, muitas vezes dá o formigamentozinho bem legal de se sentir. Aquilo ali é por quê? Exatamente, digamos que o mesmo inverso, Os primos inversos. Exatamente, porque muito tempo sentado, vai vir aquela dormência, aquela, fadiga muscular do não movimentar. E aí, às vezes, até eu realizando, a ginástica laboral em si, quando tá com uma pistola massageadora, quando ela vai meio que movimentando aquela área muscular ali, seja na cervical, seja na lombar, muitas vezes alguns colaboradores, né, eles relatam, eita, tá começando aqui uma coceirinha e tal. Exatamente. E isso realmente é uma ativação circular, né? Ou seja, você tá há muito tempo sem se movimentar e quando a gente estimula o músculo, a irrigação veio, de certa forma, mais acelerada e ali vai causar esse desconforto, digamos assim. Mas a mesma coisa, você saiu do sedentarismo, começou, como o doutor Antônio disse, tá assistindo o nosso Unimedcast? Comece agora. Eita, hoje eu não tenho tempo. Não, comece. Então, comece com a caminhada. De início, realmente, você pode sentir minhas pernas estão coçando, minha barriga está coçando, mas isso realmente é essa mudança de hábito. É seu corpo realmente reagindo e mostrando que pode ter uma circulação melhor, pode ter mais hormônios de benefício, tipo endorfina, dopamina, e tudo isso vai trazer muita coisa boa para o seu organismo. Então, é começar hoje, né? E não amanhã. Só acrescentando, Jair, eu acho que um ponto dentro do que você jogou aqui de pergunta para o debate é também você ter o cuidado de, se está muito tempo parado, fazer uma avaliação médica para saber se você também tem alguma coisa a ser corrigida antes de começar a atividade, mas habitualmente, e acho que a caminhada tem essa questão democrática, porque você vai no ritmo que você aguenta, né? Então, você não precisa fazer uma caminhada rápida, você pode fazer uma caminhada mais lenta e num tempo ali de 10 minutos que você habitualmente vai. Mas é importante você ter essa consciência, esse bom senso, se você clinicamente está bem. Se você achar que tem alguma coisa que não está tão legal, não é só a sua cabeça, busca uma ajuda médica para que você tenha todo o roteiro de orientação e a equipe multidisciplinar, muitas vezes, também de suporte. O senhor até me fez lembrar uma coisa de 2013. Olha, não me tiro lá vem minhas confissões. Não me tiro do Medcast com minhas confissões, não, viu? Estava eu em 2013, lá no sertão, fazendo uma caminhada aí,
passou um menino bem bonitinho, né? Eita, vou caminhar mais. Eu já tava... Gente, eu já tinha terminado meus 50 minutos de caminhada. Aí lá vai Jailma caminhar mais 50. Um pouco mais, né? Resultado foi... Eu fiquei, minha gente, com a dor no pé tão grande que eu não conseguia avisar, porque eu fui além naquela adrenalina. Qual a lição que eu tirei disso da minha vida? Todos nós temos nosso limite. Se o meu era 50 por dia, então eu não deveria ter feito mais 50 para ver o menino bonitinho, né, minha gente? E a gente não sabe nem se depois teve dor de cotovelo, né? De repente, ao final da caminhada, alguém... Nunca mais vi. O bonitinho já tinha dono. Exatamente, tá vendo? Ela ainda... Muitas vezes, não vou andar eu vou andar com meu marido porque... Ele anda muito, 2 horas ele faz caminhada por dia. Não vá, você está começando agora, faça no seu limite. 15 minutinhos, começa 15 minutinhos por dia, 3 vezes por semana. Depois você vai aumentando gradativamente, 20 minutos. Depois seu organismo está achando aquele estímulo débil, vai pedir mais, você vai aumentando gradativamente. Mas antes, como o André falou, consulta um médico para você fazer uma atividade física de média intensidade para cima. É que o limite é seu, né? E fora isso, você tem que ativar a musculação antes, fazer alongamento para poder praticar aquela, até que seja uma caminhada. Faz um alongamentozinho ali no pé e segue. É que muitas vezes a gente está mais frágil, menos condicionado, vamos dizer assim, né? Do que o outro e quer ir no mesmo ritmo, né? mesmo ritmo do outro, né? 2 coisas legais que eu acho que vale a pena a gente também enfocar aqui. Alongamento antes ou depois? Veja, doutor, exatamente para hoje. Que rufem os tamborins! Muitas vezes se põe essa questão, né? Hoje em dia a gente tem muitos métodos de treino, né? Mas eu particularmente trabalho com os meus alunos de forma que é essencial a gente preparar o corpo. Então a gente faz, digamos assim, nem todos os dias de treino um alongamento específico, mas às vezes eu faço o alongamento já seguido de um aquecimento. Isso para quem faz um exercício físico, né? E aí, claro, visando o objetivo de cada pessoa, cada praticante, né? Cada aluno, cada cliente, enfim. Mas eu sempre prezo por essa questão. Alongar bem antes, realizar o exercício, né? Que a gente dá uma intensidade a mais no exercício. E sempre finalizo, dependendo do objetivo, ou com cardio ou com outro alongamento. Então, eu gosto de preparar dessa forma. Então, assim, hoje a gente observa mobilidade, o alongamento, a mobilidade em si, ela nunca vai ser excesso. Então, quanto mais a gente tiver mobilidade nas articulações, melhor será a execução dos nossos exercícios. Previne as lesões também, né? Previne as lesões, né? Porque se eu tenho uma mobilidade mais reduzida, eu preciso alongar mais para que minhas articulações, seja quadril, tornozelo, joelho, ombro, tenha uma execução melhor. Se eu já tenho mobilidade a mais, eu vou estar prevenindo aquela extensão, seja do próprio tendão, seja do músculo, né? Enfim, aí eu prezo realmente por isso. Antigamente, muita gente, e ainda hoje a gente encontra muita gente, infelizmente, em algumas academias, tem os instrutores, tem, mas muita gente hoje em dia ainda pratica muita atividade física sem uma orientação devida, né? E aí é onde a gente traz para toda e qualquer modalidade. Eu não vou fazer crossfit porque é muito intenso e machuca muito. Eu não vou fazer natação porque... Todo exercício, toda modalidade, quando praticada, se você não tiver a orientação devida, se você não buscar o seu limite, você vai se lesionar. Então, seja o crossfit, seja a natação, seja o balé, seja o ciclismo, né? Seja qual for a atividade, o exercício físico, a modalidade esportiva ou realmente de prática constante. Precisa-se sim ter a orientação devida e, claro, regularmente o cuidado com os seus limites, né? Assim os estudos cada vez mais avançam, né? E os alongamentos são muito direcionados para aquele tipo de atividade física que você quer desenvolver. Só não é muito aconselhado o alongamento, como o André falou, levantou essa questão, para as pessoas que vão fazer trabalho de peso, de força muscular bruta. Não é aconselhável porque eles dizem que perde força no alongamento. Mas as outras atividades deve-se fazer alongamento. Aquele que não faz alongamento faz um aquecimento para melhorar o cardio, como o Cílio falou. Tá? Eu, com essa idade, eu nunca tive uma lesão muscular.
eu sempre faço alongamento e tenho uma boa flexibilidade. Meu trabalho de grupo muscular, alongando, sempre antes das atividades físicas. Depois, quase que eu não tenho tempo de fazer, porque eu chego em casa quase em cima da hora para trabalhar. Mas, geralmente, eu faço um alongamento antes das atividades. No caso, eu não posso dizer mais isso, né? Eu já tive a lesão, né? Mas agora já está se alongando direitinho. Não, só foi essa, gente, eu aprendi. Depois do podcast, você vai ficar totalmente na linha. Apta e na linha. Frequência de exercício, Siqueira. A gente tem um número determinado pela Organização Mundial de Saúde, que o ideal seriam 150 minutos por semana, né? Então, 30 minutos 5 vezes, 50 3 vezes. Guerreiros de final de semana, fazer 75 no sábado, 75 no domingo. Essa foi em 2020 da Associação Cardiologia Esportiva. Acho que, se eu não me engano, foi isso mesmo, André. 150 minutos por semana. Para quem está começando, o ideal seria dividir em mais leve e mais repetições. Por exemplo, 5 vezes. E atividade moderada. E atividade de média intensidade para cima são 75 minutos por dia de intensidade moderada acima. Mas é isso mesmo. Quanto mais leve você começar, menos tempo, é melhor. A gente volta lá para aquele início, né, doutor? A questão de fazer mais repetições com menos carga, ou fazer menos carga com mais repetições, né? Então, realmente essa questão do tempo, né? A adaptação também vai do ritmo de cada um, né? Mas quebrando mais um mito da desculpa, porque às vezes você não consegue, por uma situação de trabalho, ou, enfim, fazer durante a semana, mas eu trouxe até no meu Instagram essa história dos guerreiros de final de semana, que quando foi analisado a longo prazo, eles tiveram melhoria e redução de risco cardiovascular também, mostrando que fazer exercício muda desfecho, né? Muda a qualidade de vida. Então, desculpa, meu amigo. Agora não existe. Tem que se mexer, né? Tem que mudar um hábito. Mas eu acho que o nosso tema de hoje vai pegar muito nas pessoas, assim, se a partir do momento que eu me disponho a mudar um hábito, eu posso conseguir um resultado desse. Meu desafio pode ser esse: fazer uma caminhar 30 minutos, 15, ir a pé, descer 3 paradas antes. Exato. Então, mudar alguma coisa, fazer um circuito dentro de casa, ficar sentando, levantando do sofá, sentando, levantando. Isso. O senhor não disse a técnica do... Que fica paradinho assim, da prancha. Eu estou esperando o senhor dizer os benefícios da prancha. Eu cheguei a me lembrar em outro momento aqui, mas terminei entrando em um outro comentário. Mas os benefícios da prancha, eu sempre em foco, porque nós temos em torno de 600 músculos no corpo. E a prancha, ela consegue movimentar 500 músculos. Isso não é um dado meu, é um dado da literatura. Eu fico curioso como foi contado esses músculos, né? Eles trabalhando. Mas o que é que vocês dizem em relação à prancha? Exatamente, e a gente sempre vê, né, a questão muitas vezes de execução da prancha. Muitas vezes, quando principalmente não orientado, o aluno, o atleta lá que está fazendo a execução da prancha, seja a prancha baixa ou alta, muitas vezes ele perde a sintonia, né, de sincronizar bem a postura. Porque às vezes o pessoal diz, não, baixa mais o quadril, eleva mais o quadril. E aí tem toda uma desenvoltura para a realização dessa prancha. E como você falou, né, doutor, se eles devem, através da tecnologia, terem visto na questão de ativação muscular. Sim. Realmente, se você for fazer uma prancha hoje, existem ângulos, né? E a gente pode ir modificando e realmente, como diz a história, piorando de uma forma melhor, que realmente vai chegar a ativar quase todos esses músculos de verdade. Coisa desse professor, piorando melhor. Exatamente. Só maldade. Quando você tá no começo, vai com os 2 joelhos no chão, né? Aí depois você vai elevando. Ele começa rezando, depois ele começa pedindo perdão. E aí você observa, se você observar, a prancha, como eu estou dizendo, ela vai piorando, que é uma melhora, porque vai ativar mais o seu core, né? O seu abdômen vai estar mais desgastando, tendo um gasto maior de energia, então vai estar dando aquela
fortalecida. Então, você mantendo suas pernas retinhas, se você colocar a ponta do pé mais estendido, tipo o pé de bailarina mesmo, e curvar um pouco mais sua cervical, o antebraço no chão e centrar todo a força no abdômen, como se você fosse realmente sugar esse abdômen e curvar mais a cervical, esse movimento vai realmente intensificar nesse gasto calórico. Então, assim, a execução da prancha em si, a gente tem que ter um olhar realmente bem mais cuidadoso. Porque... Eu acho, Cida, ela é importante, mas primeiro você deve fazer alguma coisa para preparar a musculatura inicialmente, né? Não fazer prancha agora, né? Não, primeiro fazer alguma atividade física antes para você às vezes vai porque não dá não. Não dá não também para fazer logo de cara. Eu comecei, eu só conseguia 10 segundos. Bem lembrado. Então, se você for usar agora, essa técnica tem que renovar seu argumento, viu, doutor André? Adicionar agora as orientações do doutor Antônio. Mas o intuito aqui é para aprender. Né? Isso. A gente também tem o prazer de receber pessoas como vocês aqui, porque a gente vai atualizar, né? E vai agregando conhecimento. Mas é fato. Se você coloca ela depois de um exercício de cardio, né? Se a musculatura está ativada, você vai ter um resultado melhor. E um outro ponto também é que você não precisa ir até o seu limite. Exatamente. Você pode ir fazendo pequenas séries curtinhas, né? E subindo ao longo do tempo. Não, é como o Jailma falou, né? Hoje, tipo, agora, se a gente realmente saísse daqui e fosse fazer uma prancha, cada um teria um tempo realmente de sustentação. Mas se você vem gradativamente, hoje eu fiz 10 segundos, amanhã mais 10. Na próxima semana, meu corpo ele vai ver que aquela posição em 10 segundos vai estar vai estar confortável, exato. E aí eu vou realmente aumentando o tempo, mudando a angulação, tanto do antebraço, dos pés. Piorar para melhorar. Piorar para melhorar, exatamente isso. Alguns alunos meus dizem isso, ela consegue piorar o movimento. Tem uma aluna que ela disse que vocês médicos, ela principalmente, quando ela está lecionando, ela disse que tem 3 perguntas. Ela sabe que na terceira o aluno vai dizer, não sei. Aí a gente fazendo um treino ontem, aí ela abdômen, aí no final eu fiz, agora você vai fazer a sequência com isometria em seguida e segurar 4 segundos. Aí ela fez, ela chegou na terceira pergunta, porque ela já não aguentava mais. Aí eu disse, aprendi rápido, tá vendo? Mas é isso, é gradativamente. Então lá na frente você vai estar fazendo 2, 3 minutos de prancha tranquilamente, onde para um sedentário, ou um obeso, ou um doente crônico, 10 segundos vai ser uma eternidade. Perfeito. Agora, uma outra pergunta que envolve muito essa atuação na educação física, que é do ponto de vista eu também já fui para as 2 esferas, assim. O mesmo treino, em determinada época da minha vida, uns 2 meses, né? Há uns 2 meses de uma época, ele levava aí 1 hora e 10 minutos. Agora eu estou conseguindo fazer em 55 minutos por aí. Porque simplesmente chegou um dos profissionais, dos instrutores lá da academia e disse, Jailma, deixa eu te dar uma dica, usa menos o celular durante o... Ela mesmo respondeu a pergunta. Eu achava que eu estava arrasando. Meu treino dura 1 hora e 20. Quando você treina quanto? 40 minutos? Eu treino 1 hora e 20. Mas eu ficava ali 4 minutos nos intervalos de descanso, rolando. Ela respondeu a pergunta dela. Ela estava procurando o rapaz lá da corrida de 50 minutos mais, viu? Não lembro mais quem é, sim. Oh, meu Deus. Mas é um alerta para muitas vezes isso que a gente está fissurado, em quanto tempo leva o treino e também esse intervalo de descanso, porque eu perdi muito tempo, né? Só rolando tela, né? Esperando ali. Muitas vezes o músculo esfriou, aí eu vou de novo, aí depois mais 2. Sequência lógica, né? E inclusive o nível de frequência cardíaca, né? Então tem essa relevância também. Conte-me mais, não entendi. Porque a frequência cardíaca também precisa ser exigida para que você treine o seu corpo, o seu coração, para bombear o sangue conforme o exercício pede. Então, existe um nível ideal de frequência cardíaca para os exercícios para que você possa
obter os resultados adequados. Né? Então, quando você faz essas paradas para não para descanso, sim, para desconcentrar, aí você perde, não só você perde o foco, como o seu corpo também não entende mais se você vai se exercitar ou se você vai repousar. Você está passeando, minha filha? Para chegar àquele nível de frequência cardíaca. Desculpa, doutor, eu interrompi. Essa complementando o que o André falou, essa questão da frequência cardíaca, por isso que a gente faz o aquecimento antes de fazer uma atividade física, para acelerar os batimentos cardíacos, para chegar naquele nível ideal para a gente render mais. Compreendi. Transporte de oxigênio, etc, etc. E aí é onde está, Jailma. Evite usar tanto o celular na hora do descanso. Não uso mais, porque eu já coloco na caixinha lá na academia. Realmente você está percebendo que seus dias, esses 2 meses na academia puderam... Mas agora está bem mais produtivo. Né? Puderam perder aí algo mais e poderiam ter realmente tido um resultado melhor. E eu até estava conversando com os instrutores, gente, como melhorou meu treino a partir do momento em que eu deixei o celular para lá. Sim, você descansa o tempo certinho, o tempo hábil. Mudou um hábito, não foi? Exatamente. Tá vendo. Aí chegou no ponto, né? Descobriu o meu, gente. Ela não usa mais o celular. Esse programa, eu acho que também vale a gente salientar, é um programa da Unimed do Brasil, um programa nacional, e é importante que as pessoas saibam que ele existe, não é um slogan só na camisa, é uma cultura que a Unimed tenta disseminar, e dentro dessas atividades que a gente promove, dessas conversas, a gente sempre enfoca esse programa. Agora, no mês de abril, a gente vai ter uma ação Mude o Hábito, vocês não vão saber nada, claro, mas vai ter, vocês só precisam saber disso. E a ideia é que você vá se provocando, né? Aquilo que você tem como uma rotina, você mudar. Isso. Né? Jailma está chegando naquela hora. Ai, não acredito. Pois é. Então, o papo foi muito Quando bom. É o próximo que a gente marca? Já deixa agendado aqui, porque a agenda do doutor Antônio está concorrida, a Cida também. Vamos deixar já não é o flashback, é o versão 2. Isso. O repercute. Mas eu queria que... primeiro, agradecer a presença de vocês. Foi um papo muito legal. Acho que a gente permeou aí todos os aspectos do combate ao sedentarismo. E eu queria deixar esses minutinhos aí para que vocês fizessem as considerações finais e que possam deixar o recado aí, a mensagem que vocês querem deixar para aqueles que estão maratonando os episódios do Unimedcast, ficarem instigados e não sair daqui. Eu vou falar o que Jailma disse nesse instante. Quando vocês falam disso aí, fica um brilho nos olhos. Porque no dia a dia da gente, principalmente eu e André, é doença o tempo todo. E esse momento aqui, a gente está falando de saúde. Falou em sedentarismo, mas a gente está dando as dicas de saúde para a gente fazer atividade física. Eu quero pedir desculpa aos ouvintes, porque a gente usou alguns termos que não é do dia a dia dos ouvintes. Me desculpe, mas pula sem a gente querer. E esse objetivo, o objetivo disso aqui, dessa palestra, não é que você esteja querendo ser um atleta. O objetivo não é esse, que você faça exercício físico, se movimente, se libere do seu sofá e vai fazer atividade física, vai fazer exercício físico. Não é simplesmente o objetivo nosso querer que você seja um atleta. Muito bem. Exatamente, né? Mais uma vez, Jailma, doutor André, aqui no Unimedcast, muito obrigada, né? A gente sempre agradece. Qual é a música do Fantástico que você vai pedir? Vou pedir. Já a gente tem que cobrar ela para as próximas já. Muito você bem. Vai ter que pagar para voltar para o próximo muito agora, bem, viu? Estarei com certeza, será uma satisfação. Mas aí, como o doutor Antônio falou, né? Realmente... o objetivo não só do Unimedcast, né, como também da Unimed Caruaru, é promover saúde, né, é realmente tirar você do sedentarismo, tirar você realmente dessa zona de conforto, que é um conforto que não é tão legal, porque quanto menos nos movimentamos, a gente realmente sabe que provavelmente vai viver bem menos também. Então, tentem realmente tirar algo de proveito, mudem um hábito, busquem realmente estar com a mente sã, o corpo sã, fazendo qualquer que seja a atividade, o exercício físico que traga realmente benefícios para a sua vida. Através desse Unimedcast, eu tenho certeza que está alcançando aí várias vidas. Eu sei que realmente expande e atinge muita gente, então que seja com benefícios, qualidade de vida e realmente
propaguem saúde, não só para os seus familiares, mas para todos que vocês amam. Então, movimentar é preciso sim. Sabe o que você vai pagar no próximo? Pois não. 30 burpees. Fechado. Mas se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você agregou muito conhecimento à sua vida. E se você está sedentário, antes de assistir esse programa, a partir de agora que a gente está encerrando, você já pode começar a organizar a tua vida para fazer exercício. Então, agradecer a vocês a presença, agradecer a minha colega de bancada, Jailma Barbosa, e a gente se encontra novamente nos próximos episódios do Unimedcast. Obrigada, doutor André, obrigada, doutor Antônio, Cida. Obrigada. E a você que está sempre aqui com a gente, mude um hábito. Retome esse podcast, maratone nos próximos, fazendo uma caminhada, uma esteira, se movimentando na sua casa, sentando, levantando. A gente quer você bem, com a vida transformada. Coloca essa meta para você. A gente é capaz de sempre mudar mais um hábito e se tornar ainda mais feliz. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. É.